Quando se fala no exercício de uma mediunidade nobre, isso é da maior gravidade, visto que há disposição para fazer caridade, a caridade moral, que vai além de dar um pão, mas a paciência que eu oferto para o outro, a tolerância construtiva, isso vai me predispondo a talhar energia medianímica, que ao ir sendo fermentado nessa vibração boa, permite que vá sendo feito um direcionamento para mim de dado caminho pelo benfeitor. E quando se considera que, sabedora de que ajudar o outro, o primeiro beneficiado sou eu, e que poderia ter alguma cimentação egoística nessa perspectiva, importa considerar que quando eu me coloco à disposição do outro e vou a esse encontro, estendo essa mão, isso per si vai me sensibilizando em relação à dor, à minha volta, ao infortúnio, à desesperação, e eu passo a me envolver naquilo que faço. E isso possibilita uma preparação do meu ser para avançar no trabalho nobre. Por outro lado, se eu começo a usar uma energia medianímica que perceba que tem em algo que defasa, que degenera, denigre, isso vai fazendo com que, mesmo que exista aquele germe ali, latente, daquela energia medianímica, isso fica em suspenso. Vez que houve uma diretiva de menoscabo no uso e na forma como coloquei isso à disposição, via meu esforço. No livro Saúde Mental, Relatos do Dia a Dia de um Psiquiatra Espírita, Jaider vai dizer de uma moça que tinha percebido em si mesma e que nesse eco de autopercepção, de uma facilidade de captar o que o outro estava sentindo, pensando, ela, quando aprendeu isso, tinha 2 filhos, era casada e conseguia associar o que o outro partilhava com ela a algo que precisasse ser falado e aconselhado para quem desabafava. E sempre estava com aquela carta na manga,
para auxiliar quem vinha procurá-la. E esse conselho era um prato na mesa de falar para o outro o que devia fazer e dava certo. Essa manobra bem-sucedida aqui, ali e acolá fez ela receber uma intensificação do fluxo de consulentes que iam procurá-la para o momento de desabafo, de explanação ali diante dela. E essa voz, essa orientação dizia do que se tratava o problema do outro. Ela percebia, captava e por isso já tinha aquele checkmate para um diretivo seguro do que o outro deveria providenciar. Com esse aumento do volume de consulente que a procurava, houve uma sobrecarga ali no ambiente do lar dela. A campainha ficava direto ali naquela tocação e em meio a essa situação o marido aconselhou a passar a cobrar para dar aquela instrução que ela dava, que a priori estava sendo uma ajuda, enquanto ela estava numa doação ali de uma percepção energética, que ela trazia uma sensibilidade mediúnica, mas que ao se render a ter uma moeda em troco daquilo, ela começou a degenerar o próprio padrão sem se aperceber disso. E isso é o perigo. Visto que quando eu começo a fazer um câmbio com aquilo que eu recebi de empréstimo, que não me pertence, haja visto que aquele espírito que falava através dela, ele detinha aquela possibilidade de visão, que em ela despertando para usar isso na caridade moral supracitada, teria fortalecido o vínculo do benfeitor com ela e vindo a colunar essa possibilidade de serviço que ela poderia exercer com tranquilidade moral a partir de então. Mas rendeu a essa ideia nefanda, que chegou até ela de cobrar. Foi feito um quartinho ali no terreiro da área ali onde ela morava, de modo a não perturbar quem estava dentro da casa, e foi estipulada uma taxa para o atendimento, a sessão com ela. O número de pessoas começou a aumentar, porque na proporção da queda que eu me permito, vai vir um confete do mundo. E isso é um risco. Haja visto que quando eu estou num derrape, num despenhadeiro moral, uma voz vai tentar apelar à minha consciência para o que ocorre, mas se eu não dou ouvido e atendo a sugestão Grey, sempre vai ter aqueles comparsas de plantão para aplaudir minha ignorância e minha queda. Isso, inclusive, torna dificultoso perceber o que ocorre comigo, porque em meio ao aplauso fútil que chega até mim, eu acabo me deixando rolar por aquela vaidade, aquela massagem egóica e perco a noção do que está acontecendo comigo. E assim foi. Ela começou a juntar dinheiro com essa atividade
inclusive com esse dinheiro, passou a dar um conforto que é material, que é uma quinquilharia, em considerando o que ela estava denegrindo. A matéria não é nada pela matéria. E fez uma reforma, reestruturou ali a casa onde ela morava. E chegou um dado momento que ela não percebeu mais a voz que orientava. E ao ver que não tinha a orientação que ela recebia, ela passou a enganá-lo, ludibriar o consulente, falar por conta própria o que ela achava que daria para fazer um circo, um teatro ali, que enganasse bem para receber o dinheirinho, que é o que a preocupava. E depois de uma solução de continuidade, as vozes voltaram, mas com vocifero, termo de baixo calão, abordagem sombria, ameaça, que a infortunava e atormentava até no momento que ela estava na consulta, em atendimento. Ela passou a receber crítica e ataque dessa voz por aquilo que ela colocava na consulta, ameaça, e foi encostada na parede por essa supracitada voz. E o tormento dela, em dado momento, fez ela assimilar um chamamento para colocar uma panela de água no fogo para fazer ela ferver, e obrigou ela a virar essa panela com água fervendo no rosto, o que levou uma queimadura violenta da bochecha, assim, do rosto. E aqui vai configurar um caso de subjugação corporal, que Kardec explica no Livro dos Médiuns, item 240, que essa constrição, essa imposição que é a subjugação, paralisa, imobiliza a vontade daquele que recebe ela, que a sofre, e o faz agir, ter um comportamento à revelia de si mesmo, a seu mau grado. É um jugo que cai sobre a pessoa e ela é constrangida a fazer o que aquela voz ordena. Veja, mesmo que jogar uma água fervendo em si mesma, que é algo que uma criança associaria, que vai machucar o rosto, que vai ferir, que vai arder, que vai custar a cicatrizar. Porque queimadura é algo que, quando é desse nível, é tempo para que a cicatrização possa ir ocorrendo à custa de pomada, de remédio oral, de noite mal dormida e de muita dor. E essa subjugação, propriamente dita, ela pode ser tanto do físico quanto moral. Quando ocorre de ser moral, aquele que é levado a agir vai na via de algo que comprometa, ridículo, absurdo, constrangedor, indigno, por uma espécie de utopia, ilusão. E ele vai julgar sensato, coerente aquilo, mas é ilusório, doloso. É uma forma de fascinação, visto que a fascinação ela atua mais diretamente
consoante de Kardec mesmo, na razão, raciocínio, a subjugação na vontade. Mas aqui, veja que raia uma percepção distorcida do que eu estou fazendo, porque mesmo sendo ridículo, eu vejo alguma sensatez, alguma lógica naquilo, algum bom senso. Onde não há. Quando essa subjugação ela é no físico, no orgânico, vai ter uma atuação do espírito alienígena no órgão do corpo físico, seja um fígado, cérebro, coração, e provoca movimento à revelia da vontade daquele que a sofre, involuntário. E nessa faina de tratar a queimadura do rosto, ela fez várias cirurgias, intervenção para corrigir, para reparar o que aconteceu no rosto dela, sem sucesso. E mesmo assim ela continuou tendo a atormentação da voz, que não era uma, várias, ali insidiosas sobre ela. Certa feita, falaram para ela que iriam justiçar e vindicar a filha dela, porque ela era debitosa em relação a eles, devedora. E avisaram para ela que ela ia pegar uma tesoura e enfiar, varar o coração da própria filha, e que eles iam obrigar, impor isso para ela. Se ela já havia jogado uma água fervendo no próprio rosto, para um movimento subjugante, violento como esse que ela viveu, se ela não fizesse nada, ela ia acabar tendo essa atitude em relação à filha, pela situação gravíssima que ela já havia caído, pela imprudência que ela se permitiu ao comercializar com essas vozes. Foi aí que ela, diante do pavor, da desesperação que tomou conta dela, foi procurar a ajuda desse psiquiatra no Hospital Espírita André Luiz. E quando ela havia recebido alta, ela temia que voltasse a situação quando ela fosse para casa, porque havia associado que quando ela estava no hospital, a voz recuava. E recebeu uma orientação para usar aquela mediunidade que ela tinha para auxiliar o necessitado da sorte, que fosse frequentar um centro espírita e o Evangelho no Lar diário. Que, quando é feito no mesmo horário, ajuda a participação da espiritualidade maior, que marca nossa respectiva agendinha comigo. Por isso mesmo que hoje eu possa 3 horas da tarde, amanhã a 1 da tarde, mas que fique marcado o horário de subsequente dia, com cada qual arregimentado, para que naquele dia eu olhe o horário que foi marcado e faça naquele momento. E na correria que eu possa vir a estar, mesmo que eu tenha 15 minutos, é importante não deixar de fazer o Evangelho no Lar diário. E coloca ali água para fluidificar,
onde vai ter um recurso, um princípio medicamentoso de auxílio de alta potência, num cavalo vapor abençoado. E orientou a ela a vinculação numa atividade voluntária, a iniciar um militamento nesse caminho, e ao estudo, visto que somente o estudo, ele me dá condição de aprimorar a qualidade daquilo que faço em termos de orientação que a espiritualidade maior pode me dar a partir daquilo, que anda junto com a minha moral. Mesmo que eu viesse a estudar a minha mediunidade, aquilo que percebo que desenvolvo nesse sentido, se eu uso isso para encher meu cofre, eu vou degenerar. Isso vai redundar numa perigosa obsessão, subjugação, vampirização, fascinação, como aconteceu com essa mulher. E a mediunidade, quando eu menoscabo o trabalho com o meu pensamento nobre, a prece, a gratidão, a vigilância, isso se torna uma arma contra mim mesmo. Por isso que na base, no cimento e mal, está a caridade, a humildade, a intenção pura naquele uso, visto que, como não é algo que me pertence, mas que foi emprestado a mim, só pode ser burilado para melhor ser usado pelo Cristo e pelos seus prepostos, como o meu mentor espiritual que vai auxiliar nesse caminho. Que cada qual tem esse mentor, o anjo da guarda, um protetor, que me avisa, que apela meu bom senso, minha intuição, via essa chama da inspiração, da intuição supracitada, para me aperfeiçoar. Daí que algo que eu trago só pode ser aperfeiçoado por quem tem essa chave na mão, que é a espiritualidade maior. Por isso que para proporcionar um fruto salutar, um resultado benéfico, eu preciso me conhecer, analisar o meu movimento, me estudar naquilo que vai manifestando e a orientação que recebo e aprimorar. Visto que o fato de eu captar e assimilar diferente vibração e radiação, isso não diz per si da nobilitância do que ocorre. Por isso que há caso de alguém que tinha uma mediunidade ostensiva e que aquilo degenerou em prejuízo para esse mesmo alguém. O que vai dizer
da frutificação disso e do benefício, do que isso pode auxiliar, é estar sustentada, basilada na ética, no princípio do Evangelho. Visto que, como Kardec vai falar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 10, a energia medianímica é santa, por isso ela deve ser realizada, praticada de forma religiosa, nobre e santa. E Jesus vai dizer em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 7, que eu preciso usar o que eu recebo de empréstimo a título precário para indicar o caminho, conduzir a fé. E como vai dizer no relato de Mateus 18, curar o enfermo, auxiliar, limpar leproso, ressuscitar o morto, o caído, expulsar, tirar demônio. E Jesus, ele derradeira essa passagem com: da mesma forma que você recebeu de graça, dê de graça. Ampare gratuitamente. E isso é imponente, imperioso, para que aquele que é pobre, indigente, ele não fique privado desse beneplácito e venha associar que não tem fé, não tem força, porque não pôde pagar por isso, não pôde dar uma moeda em troca disso. Por ser pobre ou mendigo, não recebeu o consolo e o apoio de ser encorajado numa intrepidez, num testemunho de afeição, de presença daquele que pranteia. Assim, aquele que tem menos não pode dizer que não recebeu porque não tinha como pagar, cambiar com aquilo, porque é para ser dado de graça. E por isso ela está em toda parte. A mediunidade não é privilégio, não é um prêmio que eu recebo, uma medalha, uma distinção. Não. Ela está espalhada a toda parte. E se eu intensificar a minha vida nobre, eu vou conseguir desenvolver auxílio através disso. E se eu fizer isso pago, eu desvio, eu desatrelo essa energia medianímica do seu providencial, imperioso objetivo fim. E abre a porta para o conluio, o assédio obsessivo. Visto que o espírito bom ele vai se afastar quando percebe essa inclinação minha para ganho, que pode ser tanto de uma moeda quanto de uma vantagem para tentar conseguir um emprego, de uma evidência social que me massageie,
Por isso que quando eu tenho um trabalho assumido que me coloca de alguma forma em evidência, o melhor é não saber se eu estou recebendo vai ou aplauso. Visto que o meu objetivo com esse trabalho não é atender a algo sombrio em mim. Pelo contrário, é doação de algo que não pertence para o bem comum, porque é emprestado. Por isso tem que ser disponibilizado para o meu entorno. Porque é terrificante a sombra de eu receber algo como empréstimo e querer que aquilo fique para mim. E aí volta no meu egoísmo, no meu orgulho, de um espírito inferior que sou. Eu analiso aquele trabalho que é feito, eu preciso burilar, como foi supracitado, e preciso estar atenta, inclusive como Kardec vai dizer no Livro dos Médiuns, na parte da identidade dos espíritos, ele vai colocar esse copo na mesa da questão da análise daquilo que faço e que precisa estar atenta, como vai ser dito também no Livro dos Espíritos, Conhece-te a ti mesmo, para aquilo que o outro pensa, principalmente o meu opositor, porque aquele que é afim comigo, se perceber algo irregular na minha conduta, naquele trabalho, pode ser que ele silencie, constrangido, melindrado de falar, mas o opositor não. Ele fala e faz chegar até mim aquele pensamento, aquela crítica que eu preciso ter ouvido de ouvir para aproveitar e reter o que vai me ajudar a melhorar o que faço. Mesmo aí eu preciso ter cautela para me colocar à disposição do trabalho digno e seguir na renúncia construtiva e na caridade, no desinteresse, que aniquila qualquer pretensão pessoal. Porque o objetivo é o serviço, não é ter algum ganho. Daí que, quando se fala aqui em ter algum comércio, não é só em dinheiro, mas de algum interesse subalterno. Que eu tente abastecer com aquela ação, com aquele trabalho, usando a energia medianímica. E mesmo qualquer outro trabalho que eu venha fazer na seara do Cristo, que precisa estar embasada no mais cristalino desinteresse e doação, na caridade moral. Por isso que Emmanuel vai dizer na mensagem Ante o Campo da Vida que não há impaciência, cólera, irritação, indisposição no ensinamento e na vibração do mestre, que não vai parar na minha deficiência, me culpar, mas me alerta e me faz distribuir e levar a fé, a compreensão, a instrução, a esperança, a paz, que eu já seja detentora, possa manobrar, sem imposição, sem desalento, sem desilusão, sem pressa, precipitação,
sem parar e preocupar com o defeito que veja do meu lado e sem impor, reclamar um resultado preciso. Haja visto que gastei muito tempo para conseguir acolher e perceber a importância de um resquício, de um escasso raio, clarão de verdade. E preciso usar o que já detenha, o que já viva, para esse avanço no trabalho nobre.